Você já ouviu falar que o catolicismo é uma mistura com o paganismo? Ou seja, um sincretismo religioso? Que o catolicismo herdou os símbolos, os deuses, os ritos dos pagãos antigos e preserva isso até hoje? Você já ouviu falar disso? Pois é, esta é uma ideia muito comum entre os reformadores, os iluministas, que inclusive era contra até mesmo o protestantismo, e os autores modernos. Mas por que que confundem enculturação com sincretismo? Será que isso é bíblico, enculturação? Será que a Igreja Católica inventou isso só para fazer o tal sincretismo? Mas, como esse canal tem o nome Raízes Históricas, vamos à raiz dessa ideia e ver se ela realmente é verdadeira ou não. Vem comigo. Essa ideia ganha força no século XIX, com dois autores principais. Não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas um se chama James Frazer e o outro é Francis Cumont. Os dois fizeram o estudo das religiões antigas e chegaram à conclusão que o catolicismo era um sincretismo das religiões pagãs, pois tinha muita semelhança entre elas. Ou melhor, que o catolicismo teria copiado essas religiões pagãs, ok? Posteriormente a isso, vários protestantes anticatólicos reafirmaram essa ideia e não souberam diferenciar entre semelhança cultural e origem religiosa. O importante é nós voltarmos onde surge o cristianismo, ali pós primeiros séculos, pós Cristo Jesus, morte e ressurreição, e a cultura do qual o cristianismo nasce em si já é pagã. A ideia dos primeiros pais da igreja não é destruir o paganismo, mas é purificá-lo. Por que que eu digo que isso em si é uma ideia piedosa e caridosa? Porque o cristianismo foi perseguido por mais de 3 séculos. E não faria sentido, pós ele ser estabelecido no Império Romano, perseguir as outras religiões. É como se em um momento eu sou caçado e no outro eu viro caçador. Então, purificar essas religiões seria o modo mais caridoso de lidar com elas. E mais uma vez aqui, a igreja acerta nesse ponto. É um paralelo com aquela passagem do Antigo Testamento, do qual o povo hebreu está saindo do Egito. E o que que ele pega do Egito? Ele pega o ouro do Egito e sai. Ou seja, levar coisas que são boas de uma terra pagã não é necessariamente ruim. Inclusive, essa ideia é a ideia dos pais da igreja. Algumas práticas que existiam nas religiões pagãs que são atribuídas ao catolicismo. Primeiro, incenso. Segundo, as velas. Terceiro, os templos. Incenso a gente vê o tempo todo nas escrituras sagradas, no templo, tanto construído por Salomão, seja em Moisés e etc. Por exemplo, em Êxodo 30. As velas também, no candelabro. E o templo nunca foi uma ordenança contrária às do Senhor, nosso Deus. Nunca foi. Sempre existe o templo, tanto em Israel quanto posteriormente no Novo Testamento. Por exemplo, o 25 de dezembro, que hoje nós comemoramos o Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que existia nessa mesma data um culto ao Sol Invictus? Ou seja, as duas coexistem sem ter influência direta uma da outra. Você sabia disso? Posteriormente, os cristãos pegaram essa data que já existia, ok? Depois pegaram essa mesma data que coexistia, quero enfatizar isso, e batizaram o dia do Sol Invictus com o nascimento de Cristo, porque eles começaram a pregar falando que Jesus era o sol da justiça. Jesus é o sol que nasce do alto. Portanto, estavam redimindo a cultura, mostrando que aquele Deus que eles adoravam, ou essa deidade, eu não sei como dizer, era apenas o significado do verdadeiro Deus. Vou mostrar isso biblicamente. O apóstolo Paulo, em Atos 17, ele chega em uma cidade em que existiam vários deuses, ou seja, uma sociedade pagã. E ele vê um altar que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Possivelmente, alguns estudiosos chegam à conclusão que eles tentavam adorar todos os deuses que eles conheciam, e se houvesse algum deus que eles não conhecessem, para que esse deus não castigasse eles, eles criaram um altar chamado ao Deus desconhecido. E Paulo pega essa ideia e diz: eu venho pregar para vocês o Deus desconhecido. Isso é enculturação e não sincretismo. Pega uma ideia daquela cultura
e vou redimir ela através do evangelho do cristianismo. Outra ideia foi pegar as palavras que existem entre a Igreja Católica e o Império Romano e falar, tá vendo? O Império Romano era pagão, vocês pegaram essas palavras, logo vocês estão fazendo um sincretismo religioso. Mas vamos lá para as palavras em si. A palavra pontífice, que significa construtor de pontes. Isso nos lembra o quê? O apóstolo Paulo nos diz que Cristo confiou para nós o ministério da reconciliação através da pregação do evangelho. Isso é construir pontes. E dioceses também. Sempre era usado para fazer uma divisão civil e depois foi usado para falar sobre a unidade eclesial. Santos, Maria e os deuses antigos. Os católicos transformaram os deuses em santos cristãos. Maria Nova Ísis, a mãe divina. Vamos para os fatos. Aqui é importante lembrar, por exemplo, numa cultura pagã, onde o cristianismo nasce, às vezes as pessoas davam nome aos seus filhos, nome dos deuses ali daquela região. Posteriormente, se essa pessoa se convertia ao cristianismo e fosse aprovado pela igreja que ela seria santa, os historiadores então pegam o nome dessa pessoa, desse santo, com o deus falso daquela região e fala, tá vendo? Era o deus daquela região. Logo, a Igreja Católica pegou esse deus e canonizou ele como um santo cristão. Será que isso é verdade? Bom, historicamente não tem fundamento nenhum. E todas as pessoas que tinham esses nomes, historicamente falando, tem mais relatos dela como pessoa do que como um ser divino. Sobre Maria. Enquanto Maria ela era considerada pelos católicos, não é considerada pelos católicos, virgem perpetualmente. E lembrando que esse nome, Theotokos, ou seja, mãe de Deus, qual se confunde com essa deusa, ele foi dado no concílio Éfeso, em 431, por causa de Jesus. Muitos diziam que Jesus era apenas homem, só natureza humana. Então, nesse concílio, os cristãos católicos decidiram que Maria era mãe de Deus, para reafirmar a doutrina de Cristo sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Duas naturezas em uma única pessoa. Então, o fim último de Maria, como Theotokos, é cristológico. Negar isto é estar negando a Cristo. E depois, a acusação mais banal que fazem é sobre Constantino ter paganizado o cristianismo. É uma balela isso. Constantino apenas fez com que os cristãos parassem de ser perseguidos. Ele não criou doutrina, não escreveu credo, não instituiu o Papa. Constantino foi um instrumento político. Inclusive, foi a partir dessa época que a igreja instituiu os dogmas como Trindade, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, mais uma acusação infundada. Bom, e uma das últimas acusações é sobre os ícones, né? As imagens. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque dentro do Templo de Salomão, Deus aprovou as imagens ali. Existia imagem no Templo de Moisés. Deus fez várias vezes imagens que depois essas imagens se tornaram deuses para os hebreus, aí foram quebradas, mas imagem em si nunca foi um problema na Bíblia. Muitas pessoas me questionam, mas e o segundo mandamento? Não terá imagens para si. Isso aqui, esse mandamento foi adulterado durante a Reforma Protestante. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ou seja, nós já provamos aqui que o apóstolo Paulo fazia isso, os hebreus fizeram isso com o povo do Egito, então, enculturação em si não é errado. E não houve sincretismo nenhum. O que é chamado de paganismo na Igreja Católica, na verdade, é uma vitória do cristianismo sobre o paganismo. Nos templos pagãos, o Papa Gregório disse a seguinte ordem para os missionários: não destrui os templos, mas que o verbo vivo seja adorado nestes lugares. Lindo isso. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilha, comenta, deixe seu like e até a próxima.